Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer uma breve antevisão do jogo referente à 10ª jornada entre o Vitória e o Benfica. Um jogo que de facto não se antevê nada fácil para o nosso Benfica, apesar do Vitória não estar a fazer uma época ao nível das últimas que tem feito. O título aqui do vídeo, mais uma oportunidade para dar o salto de qualidade, que de facto, embora os resultados das últimas duas jornadas tenham sido duas vitórias, as exibições têm ficado, continuam a ficar aquém do que o Benfica pode e deve fazer. E portanto é mais uma oportunidade, mais penso eu que esta opinião é de muitos e muitos benfiquistas, mais uma oportunidade para de facto o Benfica dar aquele boost a nível de qualidade que nos permita ter mais confiança que vamos ter uma boa época. Eu penso que ainda vamos a tempo, mas não é de facto um jogo fácil. A nível aqui da classificação, o Sporting jogou ontem, ganhou, igualou o Futebol Clube do Porto no primeiro lugar, embora com um jogo a mais. Benfica, 21 pontos, como sabemos, nos 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. O Vitória está em oitavo lugar com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas no campeonato, ou seja, está ali um pouco abaixo de facto das suas aspirações, podemos dizer assim, mas também não está assim tão mal. O jogo da época passada, o Benfica venceu por 3-0, dois golos do nosso Pavlidis, um golo do Álvaro Carreras, que infelizmente já não está no nosso plantel. O jogo foi a 19 de Abril, portanto foi pouco mais de meio ano este jogo e por coincidência também foi aqui à mesma hora. Este jogo vai ser, portanto, daqui pouco mais de 2 horas. Também se antevê, de facto, uma excelente moldura humana. O jogo vai ser arbitrado pelo João Pinheiro, vai dar aqui na Sport TV. Este, segundo o site do 00, são os 11 de cada das duas equipas. O 11 do Benfica, que é de facto aquele que mais nos interessa, segundo o que está aqui, sem surpresas. Aqui o António Silva, não sei se de facto se vai jogar de início, mas este tem sido o 11 inicial hum, preferido, diria eu, do José Mourinho, agora com a entrada de facto do Prestiani, aqui para extremo esquerdo, vamos ver se ele vai ganhar novamente a titularidade, porque no último jogo para a Taça da Liga contra o Tondela foi o Sheldrup que jogou. Aqui Tomás Araújo, agora que eu estou aqui a ver, Tomás Araújo da esquerda, não, parece-me que quem vai jogar aqui na esquerda é o Dal. Não acredito de facto aqui neste 11 do 0-0, mas já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Comparando as duas equipas, esta época, portanto, o Vitória 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas no total da época, 9 golos marcados e 14 sofridos, ou seja, tem aqui muito mais golos sofridos do que marcados. Não chega a ter um golo, não chega a um golo em média, um golo por jogo e tem quase um golo e meio sofrido por jogo. Valor do plantel 24 milhões e meio, o valor médio vai 0,98 milhões por jogador, é ali perto de 1 milhão, que também não é muito mal para uma equipa do Campeonato Português, se não falarmos dos grandes. O jogador em melhor forma, eu coloquei aqui um senegalês que nas épocas anteriores, penso que no Servette teve bons números. Ainda está aqui em fase de adaptação do Vitória, tem ali jogado ele, às vezes o Nelson Oliveira. Ele leva 2 golos em 10 jogos, mas é um jogador fisicamente de facto muito forte. O jogador mais valioso é um defesa esquerdo, João Mendes. Segundo o 00, está com 3 milhões. Este João Mendes fez a formação toda no Futebol Clube do Porto e na época passada já esteve no Vitória. Média de idades 24 anos, média de alturas 1,82 m. Aqui, como já vamos ver, muito parecido, quer a nível de idades, quer a nível de alturas, os dois plantéis, mas só nisso também. Época 25-26 do Benfica, tem sido de facto complicada, tem 19 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Estas 3 derrotas serão todas para a Liga dos Campeões. Exatamente, são as 3 derrotas nas 3 jornadas da Liga dos Campeões, que está de facto muito complicado. Relativamente a empates, tem um empate que ainda foi na,
no play-off da Champions e também os outros 3 empates no campeonato. 31 golos marcados pelo Benfica e 11 sofridos nestes 19 jogos, o que dá uma média de 1,63 golos marcados, ou seja, ainda muito aquém do que o Benfica tem feito e do que o Benfica deve fazer, ou seja, quase que uma obrigação. 0,58 golos sofridos é uma estatística que não é fantástica, mas também não envergonha, diria eu. Valor atual do plantel 389 milhões, o que a divide por 33 jogadores dá uma média de 11,8 milhões de euros por jogador, isto em média. O jogador em melhor forma tem sido já há vários, quase desde o início da época, o nosso Pavlidis, de facto, ele é um dos melhores marcadores a nível europeu do ano civil, de facto, tem sido um ano brutal aqui para o nosso Pavlidis. Ele já leva esta época 13 golos e uma assistência em 19 jogos, o que é muito, muito bom, tendo também em conta que o Benfica não tem marcado assim tantos golos como acabei de dizer. Média de idades cá está, 23,4. Há aqui de facto um grande rejuvenescimento da equipa nos últimos anos. Aí o Rui Costa tem falado sobre isso, tem falado bem. E média de alturas 1,83, como eu estava a dizer, muito perto do Vitória. Relativamente, e aqui para terminar, que eu não quero que o vídeo fique muito longo, porquê? Porque o jogo está quase, pouco falta para o jogo e também não vos quero estar a amassar muito, é apenas de facto uma breve antevisão do jogo. O 11 inicial que se prevê, portanto, com o Turbino na baliza, o Otamendi e o Tomás Araújo de voltar aqui a ser titular. Vamos ver entre ele e o António Silva, de facto, muitas dúvidas. Penso que o Arsenal vai se manter a defesa direito, o Dala a defesa esquerda, apesar de não estarem em boa forma, e não estão mesmo. No meio campo, vamos voltar a ter aqui o Barrené cheia, o Rios e o Sudakov, que pode funcionar ali como terceiro médio, mas também como o número 10 da ponto de apoio ao ponta de lança. Depois, nos extremos, o Luke Bacchio na direita, o Prestiani na esquerda, eu penso que ele vai voltar a entrar. Ele mexeu muito com o último jogo da taça da Liga, mas de facto não foi feliz a nível de ou do último passo ou de remate. Ali não foi de facto muito feliz, mas penso que vai ter nova oportunidade. E o nosso Pavlidis, obviamente, na frente. Quais é aqui a surpresa, eventualmente, que eu hum, penso que poderá eventualmente surgir? Não tenho a certeza, obviamente, não tenho a certeza de nada relativamente aqui ao 11, mas eu diria que poderia entrar aqui o Tomás Araújo para a direita para dar ainda mais consistência defensiva, dado que o jogo é contra o Vitória. Não é que eu concordo com isto, mas eh, tentando entrar um bocadinho no que o José Mourinho estará a pensar e o que ele tem feito, de facto, poderá ser isto, ou seja, entrar o Tomás Araújo para dar mais consistência aqui defensiva ao lado direito e libertar, nesse caso, o Aursens mais para a frente. Neste caso, o Aursens iria ocupar ali o lugar que já ocupou esta época de médio esquerdo, extremo esquerdo, em trocas sucessivas com o próprio Sudakov. Teríamos aqui uma equipa muito mais defensiva, obviamente, Tomás Araújo entraria para a defesa, jogaríamos ali não com a tática de três defesas centrais, mas com três defesas centrais reais, sendo que o Mazarus jogava a lateral direito e o Austin nos iria dar mais consistência ao meio campo. Obviamente perdíamos em criatividade, em acutilância ofensiva, em velocidade o Prestiani iria dar. Vamos ver, eu prefiro a primeira, aqui, que provavelmente deverá ser aqui a tática escolhida e os jogadores escolhidos pelo José Mourinho, ali entre o Tomás Araújo e o António Silva, há de facto uma dúvida, mas os restantes jogadores, em princípio, serão estes que vão começar. Vamos ver, é um jogo de facto importante. O Sporting já ganhou, o Porto também vai jogar amanhã com o Braga, também vai ser um jogo bem complicado, espero eu. E seria de facto aqui uma vitória, e uma vitória contundente, seria de facto importante aqui para o nosso Benfica, até que vamos ter jogo da Liga dos Campeões fundamental já na próxima semana. Portanto, um bom jogo para todos, um abraço e um bom fim de semana. Muito obrigado.